No vídeo de hoje vamos falar sobre o tão falado filme Duna e a sua crítica social. Eu sou a Alessandra Moraes e esse é o canal da Rainha do Baralho. Sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. Aqui eu falo sobre teorias, teologias, teorias da conspiração, enigmas, sobrenatural e tudo que for desses assuntos. E lembrando também que esse não é um canal religioso, na verdade é um canal teológico, onde eu trago ali algumas teorias e teologias diante de várias religiões, várias visões. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Duna. Se você não assistiu esse filme, vem aqui comigo que eu vou te contar um pouquinho. Lembrando que esse vídeo contém spoilers. Então se você não assistiu e não quer spoilers, pula para outro vídeo. Mas caso você queira, vem aqui que eu vou te contar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, não se esqueça de se inscrever no meu canal, acessar o meu canal do TikTok também e no meu Instagram, que estarão aparecendo em algum lugar aqui da tela. Se você não me conhece, se você é novo aqui ou nova, seja muito bem-vindo ao meu canal e espero que você possa curtir outros conteúdos. Mas vamos ao que interessa. Bom, a começar que o filme Duna, na verdade, ele foi lançado lá em 1900 e bolinha, né, a sua primeira versão, e ele foi relançado em 2021. Foi dividido em duas partes. Então, em 2021 teve o Duna 1 e agora em 2024 temos o Duna 2. Vamos começar falando então um pouco sobre o Duna 1. O filme Duna 1 basicamente começa a falar um pouco sobre misturas de culturas, misturas de religião, misturas de vontade de explorar um determinado planeta, né? No caso, a importância do planeta Arrakis para o Império. E vale ressaltar também que o filme mostrava diversas espécies, de tudo que você imaginar e pensar de espécies, desde aquelas pessoas que não tinham cabelo, até aquele pessoal que flutua. É um negócio muito louco que mexe com a nossa imaginação. O filme não se passa na Terra, na verdade, se passa em outros planetas, como se fosse uma exploração intergaláctica. E é muito interessante porque no filme Duna 1, o filme ele retrata muito a questão do controle populacional e como que o Império funcionava nos controles dos mais fracos. Inclusive, uma das falas muito faladas dentro do filme é que quem controla a especiaria controla o mundo. E é interessante notar também que o filme Duna, ele traz tantas questões, por exemplo, religiosas, questões de fé, que 9 entre 10 roteiristas de Hollywood evitam esse assunto. Então, Duna foi um filme realmente muito impactante, principalmente nessa questão da ousadia do roteirista, do autor, em pegar naquela parte da fé. E como você sabe, aqui no meu canal eu adoro trazer coisas de religião, de fé, de teologias, justamente para a gente poder discutir e debater essas críticas que vêm ingressadas dentro de filmes. E que muitas vezes a gente nem percebe, né? Continuando. Basicamente, esse carinha aqui, o seu personagem se chama Paul Atreides. Chegaram no planeta Arrakis e a sua mãe fez questão de espalhar que ele era o tal do Messias esperado pelo povo do planeta Arrakis. O filme ele explora muito a questão religiosa e mostra também como que a fé e o fanatismo pode controlar a população. Muita coisa vai, muita coisa vem. Basicamente, Duna 1 é mais para poder explicar como que aquele pessoal do planeta Arrakis, né, que é o planeta principal onde se passa a maior parte das coisas, vivem, como que eles fazem para poder sobreviver, que eles têm até um caninho, né, no nariz para poder reaproveitar o suor do corpo, para eles poderem beber a água, para poder respirar bem, enfim, etc. É um monte de coisa. Eu não vou contar detalhe por detalhe, senão o vídeo ele vai ficar realmente muito longo. Você se lembra que eu acabei de falar para você que o filme ele fala muito, ele faz uma crítica muito forte à questão de controle populacional e como que isso pode afetar todos os acontecimentos de determinado planeta. A mãe desse Paul Arrakis, ela se denominou como se fosse vamos colocar assim, a Virgem Maria, né, de acordo, fazendo uma comparação com a Maria da Bíblia, né, mãe de Jesus. Como se ela fosse a pessoa que fosse a responsável por dar passagem ao tal do Messias. E eu só sei que o pau começa a quebrar mesmo depois que a família dos Atreides foi massacrada graças a uma outra família que queria o poder, que queria as especiarias que o povo dos Atreides tinha. E quem matou e massacrou o povo do Paul foi a casa Harkonnen. Então ele queria vingança, né? Vingar o pai dele e se juntou com os Fremen. Alerta de spoiler máximo.
Esse cara aqui, ele é o Barão Vladimir Harkonnen. Ele é o pai desse doidinho careca e é irmão do Drax da Marvel, esse cara aí. E o mais engraçado ainda é que esse cara ele é tão gordo que ele tem que andar flutuando. E uma das coisas que o filme deixou pro final era a revelação de que ele era pai biológico da Lady Jessica. O mais interessante nisso tudo é que o povo Fremen, né, eles têm o olho azul por conta da radiação em si que as especiarias daquela terra proporcionava para eles, né? Era como se fosse uma consequência. E uma coisa que aquele pessoal todo não sabia é que a Lady Jessica, que é a mãe do Paul, e o Paul têm a habilidade, né? Eles têm o dom, o poder deles falar de um jeito diferente lá e acaba que obrigando a pessoa a fazer o que eles querem, entendeu? É tipo uma voz assim: vai lavar a louça. A pessoa vai lá e lava a louça. Vou tentar isso com meu marido, vai que funciona. E aí o filme Duna 1 basicamente se passa somente nisso. Fala das minhocas, que eles chamam de vermes, né? Que é umas minhoconas gigantes que moram debaixo das areias lá. Eles viajam em cima das minhocas. Basicamente só faz uma apresentação e, né, enfim. O filme basicamente termina mostrando a Lady Jessica tomada pelo poder, né? Porque querendo ou não, quando o povo começou a reconhecer o filho dela, Paul, como o prometido Messias, ela começou a crescer, né? E se sentir a rainha da cocada, né? E aí ela começou a ter um problema porque ela estava grávida de uma menina. E ela queria tornar a menina dela, que estava na barriga dela, queria tornar a menina como a sucessora. E foi aí que ela começou a voltar os olhos para o Paul e ver que, na verdade, ele seria uma ameaça. Ah, uma coisa que eu também esqueci de falar. Além do dom da voz, deles mandar lá fazer as coisas, o Paul e a mãe também têm o dom da visão. Eles conseguem ver futuros prováveis. Te lembra alguma coisa? Mediunidade, por exemplo? Basicamente, esse filme Duna, ele é cercado de coisas religiosas baseadas no espiritismo, cercado de coisas de teorias da conspiração, teorias evolucionistas, teorias intergalácticas, é tipo um negócio muito louco. E aí chega a Duna 2, o filme de 2024, vem cá. Duna 2 é, obviamente, a continuação do 1. E é basicamente onde que eles vão realmente pro pau mesmo, pro cacete. E aí eles vão brigar lá com a casa Harkonnen, que foi o carinha que matou o pai do menino, que massacrou a cidade, massacrou o povo todo, enfim, o povo do Paul e da Lady Jessica. O filme inteiro é só luta, pau, pau e chome, tai. Que lindo! Só que vai dando muito destaque pro Paul, né, em como que o Paul cresce diante da visão da população. Porque a população realmente acredita que ele é o tal Messias que foi prometido há séculos e séculos para aquele povo ali, né, os Fremen, o povo do planeta Arrakis, sabe? E realmente o menino é muito bom, né? Além dele ser bom de briga, ele é bom de estratégia, ele tem o dom da visão, então ele sabe o que vai acontecer, ele consegue se prevenir e aí sim, o menino fica bom demais. Enquanto isso, no filme, durante o decorrer, né, depois das tretas, aparece lá a guerra e tudo mais, a mãe do Paul decide matar ele com um dos líquidos que tem dentro daquelas minhocas, né, dos vermes, que ela conseguiu com uma madre. As madres são como se fossem santidades, são aquelas mulheres... Você já viu freira? É basicamente isso, elas andam com aqueles véus, vou até deixar uma foto aqui, com os véus, e elas geralmente têm o dom da fala, né, o tom certo da fala, que conseguem pôr ali o que elas querem fazer, o que elas querem que os outros façam também. E o objetivo da mãe do Paul, claramente, é matar ele, tirar ele de jogo para poder deixar a menina, só que o Paul, com o dom da visão, conforme ele vai crescendo, porque ele realmente é um dos caras mais da hora. Então a mãe dele tenta fazer um chamado, né? Porque eles conversam também por pensamento, ela envia uma mensagem por pensamento para qualquer pessoa que ela quiser, assim o Paul também, e as madres, etc. Falando de que se ele bebesse daquele líquido, eles chamam de água da vida, ele conseguiria enxergar tudo, presente, passado, futuro e absolutamente tudo. Mas uma madre contou para a mãe do Paul, né, a Lady Jessica, que nenhum homem que bebeu aquilo sobreviveu, somente as mulheres. E essa era a intenção dela, que era de fazer ele beber. Mas o tiro saiu pela culatra, né, realmente, porque ele bebeu desse líquido, passou mal realmente, mas quem salvou ele foi a lágrima do amor dele lá, né, no caso a Zendaya. Inclusive o elenco tá muito bom, né, nós temos tipo o famoso Drax, né, da Marvel lá, nós temos a Zendaya, temos aquela menininha que fez o Fragmentado também, que é uma excelente atriz, e aí que entra o pulo do gato, que é o que eu quero falar pra você agora sobre a questão religiosa e o controle pela fé. Durante o filme,
muitas pessoas começaram a duvidar do Paul, né, em relação a se ele é o Messias, se ele não é e tudo mais, se ele vai guiar o caminho deles, etc. E foi aí que o Paul começou a utilizar o dom da visão adquirido pela água da vida, que foi retirado daquela minhoca, daquele verme. Que ele inclusive não morreu, né? Ele sobreviveu. E começou a falar muitas coisas que são coisas particulares de cada um dali. Porque o pessoal ali começou a se rebelar contra ele mesmo e testar o poder dele. E tudo que ele fazia, a mãe dele falava: Ai, como dizia na profecia. E é aí que o povo realmente começa a seguir todos os seus conselhos e lutar todas as suas batalhas, inclusive morrendo por ele. Aí você pergunta pra mim assim, ok, mas que críticas sociais que esse filme trouxe? Cara, eu listei alguns, viu? Abuso de poder, controle populacional por especiarias, né? No caso, seria a exclusividade de determinadas coisas, que faz você ser o único que vende, fabrica, processa e tudo mais. Então seria basicamente uma escravidão por especiaria. Controle populacional através da fé e o fanatismo, porque você ter uma fé não tem nada demais. Agora, você ser um fanático, você simplesmente mata, rouba, faz um monte de coisa por causa da sua fé. Quarto ponto também, pessoas que utilizam bancadas políticas para os seus próprios interesses. Isso é uma coisa que aconteceu muito, principalmente quando se trata do Império, né? Ainda falando do filme Duna, o Império em si controlava absolutamente tudo através do medo, através ali de controle populacional e tudo mais. Basicamente, o filme Duna, ele termina como rei, ele se casou com a princesa, né, a filha do grande imperador, fez o rei se ajoelhar e beijar o anel dele, que por sinal era o anel do pai dele, e se tornou grandão mesmo, bem grandão. Ah, e o grande amor dele no filme, obviamente, era a Zendaya. Só que o personagem dela não se chama assim, não. O nome dela, se eu não me engano, eu acho que é Shani. Mas que porra é essa? Aí você pergunta, nossa, mas ele gostava tanto dela, por que não casou com ela? Power, dear, power, poder. E a quinta crítica social que eu vi realmente aí, pegando essa deixa que eu falei agora sobre a questão do poder, é isso, que o poder ele corrompe e às vezes faz com que você tome decisões que na verdade não são e não serão saudáveis para sua vida pessoal, né? O controle pode ser muito perigoso. Agora vem um momento bem legal que é a minha própria crítica pessoal a respeito do filme. Primeiro que eu acho que o filme é realmente um retrato muito fidedigno sobre a combinação perigosa entre poder, política e religião. Novamente falando, não tem problema nenhum você ter a sua fé, mas é necessário separar essas três áreas. Política, poder e religião não dão certo, porque o fanatismo ele é capaz de causar grandes estragos. E no filme retrata muito bem a questão que o fanatismo fez uma revolução, basicamente fez cair um império. E é muito interessante também notar que no filme possuíam muitas coisas muito semelhantes, por exemplo, ao próprio cristianismo, que seriam as orações, os pedidos, os santos, né? Porque tem a mãe do Paul, né? A Lady Jéssica, que começou a se tornar basicamente a Virgem Maria descrita na Bíblia, né? E é muito comparativo, até usam o mesmo nome, né? O tal do Messias, o prometido, para representar o Paul, né? Fazendo alusão aí a Jesus. Mas e você? O que você achou do filme Duna e todos os seus complementos espirituais, políticos, marciais? Você tem alguma opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler um por um. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. O filme Duna, porém é muito interessante. O filme Duna, de 10